Olá, quinto ano, tudo bom com vocês? Preparados para começar a aula? Então, está ótimo. Nós vamos começar hoje com a nossa aula de português e vamos fazer a correção dos exercícios que nós ficamos de corrigir nessa aula, tudo bem? Vamos lá, então. Todos abram na página 9. Pode colocar a C com a caneta verde. Veja, por gentileza, se o seu lápis, borracha estão aí, se está bem apontadinho o lápis, para que a letra saia bem bonita ao fazer as atividades também, ok? Bom, o diálogo com o texto, nós estávamos trabalhando com aquele texto que falava sobre publicidade, lembram disso? Então, nós ficamos de fazer a interpretação do texto. Veja só, aqui na número 1 está perguntando assim: você nem sabe ao certo quantas propagandas e anúncios publicitários já viu ou assistiu até hoje, não é verdade? Mas pense em algum ou em alguma propaganda que por qualquer motivo tenha chamado sua atenção e descreva essa propaganda ou anúncio publicitário e explique a razão de sua escolha, tá bom? Então, olha só, essa é pessoal, tá? Você escreveu a propaganda que te chamou a atenção e por que você gostou dela, você acertou, tá bom? Eu coloquei a opinião aqui da Pro. Ó, eu destaquei a propaganda do Monbiju, da Bombril. O lado fofinho da personalidade do personagem, criado em 78, faz o anúncio da Monbiju veiculado na Páscoa, tá? Eu achei uma graça, ó. Eu até coloquei a foto aqui para vocês da propaganda. Esse rapaz aqui, eu não sei se vocês conhecem, porque a Pro é de uma outra geração, mas ele fazia sempre as propagandas da Bombril e ele era muito engraçado. As propagandas, ao meu modo de ver, eram criativas, eram legais, ele sempre usava personagens também famosos para imitar alguma coisa e anunciar um produto da Bombril, tá bom? Então, eu coloquei assim uma resposta aqui pessoal da Pro, só para vocês terem uma ideia. Mas aqui é só escrever a propaganda que você gostou e explicar o porquê, joia? Então, tá bom. Na número 2, antigamente, antes de a publicidade existir, como a conhecemos hoje, havia uma interessante profissão, a do pregoeiro. Baseado no texto, explique a função desse profissional. Então, o que o pregoeiro fazia? Então, está no texto. Então, eu copiei lá. Ó. A função do pregoeiro é anunciar pelas ruas, em voz alta, as mercadorias à venda, objetos perdidos e etc. Tá? Então, quando alguém perdia algum produto, alguma coisa, ou queria vender algo, ou teria um casamento muito importante na cidade, então o pregoeiro ia lá e anunciava em voz alta para que todos conseguissem ouvi-lo e saber da notícia. Tudo bem? Então, está ótimo. Vamos colocando certinho. No 3, você já deve ter observado que vários anúncios publicitários trazem um slogan, uma frase curta, fácil de entender e de guardar na memória. Essa frase costuma apresentar as características essenciais do produto ou serviço anunciado. Você é capaz de localizar algum slogan na frase abaixo? Então, olha só, gente, nós já localizamos na aula passada. Eu coloquei aqui para vocês que o slogan, então, é a frase de efeito, aquela frase curta que nos chama a atenção, tá? Então, nesta propaganda aqui, nós percebemos que tem o Lolo, o chocolate fofinho da Nestlé, é um slogan. E aqui embaixo também, Nestlé faz o melhor chocolate, ok? Nesse espaço ao lado, você deveria escrever aqui um slogan que você tenha guardado na memória. Um slogan que você ouviu e falou, nossa, eu nunca mais esqueci. Pro, eu coloquei vários exemplos, tá bom? Você precisa pôr apenas um, tá? Se nenhum, se você colocou um que não está aqui, não tem problema. Então, eu coloquei assim, o da Bombril, né, que eu gosto, tem 1001 utilidades. O slogan do Nescau, energia que dá gosto. Da Hellmann's, a verdadeira maionese. Lugar de gente feliz, pão de açúcar. Amo muito tudo isso, McDonald's. A gente se liga em você, Rede Globo. Todo mundo usa, Havaianas. Use e abuse, C&A. Tá? Então, eu coloquei vários aqui, tá bom? Se você colocou apenas um, está correto. Eu coloquei vários para que vocês pudessem observar, ter várias ideias e poder ver aí o quanto existem aí de slogans. Tudo bem? Bom, agora é a vez do jingle, né?
Que é um termo em inglês que se refere a uma mensagem publicitária musicada de curta duração e refrão simples, criada para promover uma marca ou um produto em programas de rádio e televisão. Provavelmente você já cantarolou alguns deles, pois costumam ser de fácil memorização. Com a turma, relacione alguns jingles bem animados e depois escolha um deles e copie do quadro abaixo. Então, olha lá, pessoal, vocês deveriam ter copiado aqui um jingle só, tá? O que você escolheu. Eu pus 2 exemplos, então nós temos aqui o jingle da Dolly, né? Bem conhecido. Ele fala: oi, pessoal, sou o Dolinho, seu amiguinho, vamos cantar? Dolly, Dolly Guaraná, Dolly, o melhor, e aí vai, tá? Acredito que esse todo mundo conhece, porque é bem da época de vocês também. E tem o do McDonald's, que é um pouquinho, acho que mais antiguinho, mas também é bem conhecido. Eu coloquei aquele: 2 hambúrgueres, alface, queijo e molho especial, cebola, picles, num pão com gergelim. Ok? Tem vários, né? Então, você fique aí à vontade para escolher o que você quer, tá bom? Não precisava colocar a imagem do desenho, tá? Era só escrever mesmo a letrinha do jingle, tá bom? Bom, releia este trecho do texto. Então, você tinha aí que imaginar que daqui a um tempo, né, a publicidade vai evoluir tanto com o progresso tecnológico, e quando se tornar comum viajar no espaço, com certeza veremos publicidade nas naves espaciais e nas estrelas, tá? Então, você tinha que inventar aqui, ó, um slogan, tá? Para colocar nessa placa, como se você estivesse viajando pelo espaço, isso é comum, tá? Então, pensa no produto, pode ser a divulgação de um produto, pode ser um slogan para tomar cuidado com alguma coisa do espaço, tá? Aí essa eu nem coloquei porque é pessoal. Qualquer anúncio que você tenha colocado aqui, desde que esteja relacionado com o espaço, está certo, tá bom? Então, uma frase curta, né? Porque o slogan é uma frase curta, e ele pode aí estar anunciando algum produto, ou também uma frase aí de alerta, para tomar cuidado com as estrelas, com os planetas, tá? Combinado? Bom, e este aqui também é a tirinha, né? Onde a menina diz assim: algumas propagandas são doidas, parece que tentam me convencer a querer o que eu não preciso. Era para você descrever uma situação aqui em que a publicidade tenha convencido a adquirir algo que realmente você precisava, que valeu a pena. Então, você pode dizer assim: ai, eu estava assistindo televisão e eu vi a propaganda de tal produto, fui na loja, comprei, e olha, foi ótimo, porque foi super útil, eu uso bastante. Então, aí é pessoal. Então, também não escrevi, tá? Se eu fosse dizer para vocês algo que eu comprei, vocês vão dar risada, né? Os alunos aí que ficam mais próximos da prova vão lembrar. Eu troquei o celular, lembra disso? Que vocês falavam que meu celular era pré-histórico, né? Eu usei ele até não poder usá-lo mais. Embora ele não tenha quebrado, mas ele estava muito ruim. E aí eu vi uma propaganda dizendo que tinha uma promoção, e aí eu fui na loja e troquei o celular, e foi muito bom, porque o meu assim estava péssimo, vocês são minhas testemunhas vivas, tá? Então eu poderia escrever esse exemplo aí, tá bom, galera? Eu ia escrever, se eu tivesse que fazer essa lição, eu colocaria aí, né, que eu vi a propaganda da promoção do celular e como o meu estava muito velhinho, já não estava funcionando muito bem, então eu fui lá, comprei, fiz a troca do celular e valeu muito a pena, porque agora ele funciona bem e atende às minhas necessidades do dia a dia, tá bom? Olha só, tem mais um pedacinho aqui. A partir dessas observações, vocês tinham que escrever algo positivo da publicidade e algo que é negativo, tá? Eu dei uma ideia para vocês, aqui também é pessoal, cada um vai ver algo positivo e negativo dentro do seu ponto de vista. Então, ponto positivo, eu coloquei 2 na verdade. Eu coloquei que nós adquirimos conhecimentos sobre diversos produtos. Então, quando se tem, né, a publicidade dos produtos, às vezes, mesmo eu não conhecendo aquele produto, é uma oportunidade de eu conhecer, de eu saber para que serve, tá? E também ficamos sabendo das promoções. Então, às vezes, eu estou até precisando comprar alguma coisa e não compro porque ainda eu sei que está caro. Então, de repente, eu vejo um anúncio onde está bom o preço, então me ajuda a saber que aquilo abaixou o preço, tá? E o negativo, também deixei 2 aí.
somos incentivados a comprar o que não precisamos e muitas vezes a comer alimentos que geralmente não são saudáveis, né? A gente fica com vontade, às vezes a gente olha lá e o alimento não é saudável e depois a gente tem vontade e acaba comprando. E a mesma coisa com objetos, acessórios. Às vezes a gente vê aí a publicidade, a propaganda, e a gente acaba comprando mais por vontade do que por necessidade. Aí depois o objeto acaba até ficando largado lá em casa, né? Isso não é legal, tá bom? Tem que ser uma compra consciente. Sempre antes de comprar, pensar, mas eu preciso daquilo? Se realmente você vê que você necessita e precisa, aí você compra. Se você vê que não há necessidade, é melhor não comprar, tá bom? Fica a dica. Bom, eu fiz um resumo, então, sobre a nossa aula de publicidade. Nela, nós aprendemos algumas palavrinhas, né, que são bastante importantes aí no nosso dia a dia, dentro desse conteúdo de publicidade. Então, publicidade, eu aprendi na aula que ela é uma divulgação das mercadorias. Quando eu quero divulgar a mercadoria, que eu vendo, que eu quero anunciar, eu faço publicidade. E a propaganda? Vou divulgar as ideias, né? A divulgação das ideias. Mas tanto a publicidade quanto a propaganda, elas têm o mesmo objetivo, que são os mesmos objetivos, são convencer aí as pessoas a adquirirem o meu produto, certo? Os pregoeiros, eu vi que são pessoas que anunciavam pelas ruas em voz alta, né? O spot, que é a publicidade falada, geralmente realizada no rádio. O jingle, que é a mensagem musicada. E o filme publicitário, que nada mais é do que o comercial que nós assistimos na televisão. Tá bom? Então, eu fiz um resumão aqui para vocês com as palavrinhas-chave. Se vocês quiserem até pausar, não precisa, mas se quiser pausar a aula, achar essas palavrinhas no livro e grifar, ou até mesmo copiar no caderninho verde para você ajudar, para te ajudar nos estudos, fique à vontade, ok? Bom, agora nós vamos corrigir a lição de casa número 1, que está na página 87 e 88. Nós tínhamos aqui algumas imagens e nós temos que descobrir qual é o anúncio publicitário, tá bom? Então, aqui, ó, o X está no super cara a cara, certo? Este era o nosso anúncio publicitário. Aqui é um livro, aqui é uma embalagem e aqui é uma paisagem. Então, não eram anúncios publicitários. Tudo bem? Então, façam um X aqui, ó, no anúncio da super cara a cara, que é um jogo. Bom, explique o que você observou para chegar a essa conclusão. Eu coloquei várias ideias, tá? Não precisa colocar tudo isso. Você poderia dizer que você percebeu que era um anúncio publicitário porque apresenta um produto que é o jogo cara a cara e destaca suas qualidades. Fala que tem com 2 novos modos de jogo e ainda anuncia o vencedor. Agora com uma super máquina ou um novo tabuleiro. Então, todas essas qualidades, dá para a gente perceber que ele está querendo fazer o quê? Convencer, né, o cliente a comprar o jogo. Então, você pode colocar aqui que você descobriu porque apresenta um produto, porque destaca as qualidades desse produto e também porque traz um slogan. Qual que é o slogan? Estrela. Se é diversão, é da família. Tá bom? Então, eu coloquei aqui as 3 características que poderiam ser aí a explicação da sua conclusão, certo? Na tirinha do menino maluquinho, nós temos aqui, né, o menino está olhando a maçã, o menino maluquinho já está comendo o seu lanche, quando ele pergunta, por que você não come logo essa maçã? Sabe aquelas leis de defesa do consumidor? O que tem? Não consigo achar a data de validade. Aí vocês tinham que inventar o que o menino maluquinho vai responder para o bocão. Eu coloquei assim, letra maiúscula, não tem travessão, porque é no balão, tá? Eu coloquei, acho que você está piradinho. Isso sim. Então, o menino maluquinho, na minha opinião, ele ia responder isso. Ele achou muito estranho, né? Ele ficar procurando data de validade numa maçã. Ele falou, não tem nada a ver, não é um produto industrializado, a maçã está já na sua mão para você comer. Se tivesse alguma data, ela deveria estar ainda no saquinho embalada, tá bom? E aí, pessoal, vocês agora teriam que transcrever esse diálogo, né?
no texto da folhinha aí que vocês têm no caderno. Então, veja só, nós já tínhamos começado e a nossa função era terminar, né? Então, veja se vocês acertaram aí a sua resposta que o menino maluquinho vai dar, se você precisa perceber se você começou com letra maiúscula e se usou as pontuações adequadas, ok? Feito isso, veja como ficou, então, a parte que teria que copiar. Bocão e menino maluquinho fizeram uma pausa para o lanche. Ao perceber a indecisão do amigo, Maluquinho perguntou: por que você não come logo essa maçã? Sabe aquelas leis de defesa do consumidor? O que tem? Não consigo achar a data de validade. Acho que você está piradinho, isso sim. Então, cada balãozinho você teria que fazer um parágrafo e usar o travessão, porque é uma fala, tá bom? E para a gente separar a fala de cada personagem, bastava ir mudando de linha em cada balãozinho. Se você fez assim, acertou. Lembrando que a sua fala que você inventou será a última fala aqui. Joia? Então, parabéns. Bom, agora nós vamos voltar lá na página 13 e vamos começar a lição de hoje. Hoje nós vamos trabalhar aí, pessoal, com anúncio, tá? Então, eu vou dar uma dica para vocês. Veja só. Hora do texto. Escolha entre as revistas da sala de aula. Como a gente não está em sala de aula, se você tiver revista em casa, pode utilizar, tá? Revista, jornal, panfleto, tá bom? O que você tiver. Você vai procurar um anúncio que tenha lhe chamado a atenção. Vai colar aqui nesse espaço o anúncio. Pro, eu não tenho revista, não tenho jornal, não tenho nada. Então, você pode usar a internet, tá? Você pode colocar lá no Google anúncios. Aí vai aparecer um monte de anúncio. E aí você pode escolher um anúncio e colar aqui se você tiver impressora. E se você não tiver, então você observa o anúncio da internet, tenta copiar aqui do seu jeitinho, não tem problema se não ficar muito bem feito, tá? E aí você faz utilizando então a observação na internet e tenta representar o anúncio aqui. Joia? Depois, olha só, vamos fazer uma leitura exploratória do anúncio que você escolheu para compreendê-lo melhor. O quadro a seguir indica alguns dados que devem ser localizados nesse texto. Então, você escolheu o seu anúncio. Não importa se ele foi tirado de revista, de um panfleto, de um jornal ou se você está usando o da internet, tá? Você vai olhar esse anúncio e você vai tirar algumas informações para completar este quadro. Veja só. Então, é importante que quem for utilizar a internet, mesmo você fazendo um esboço, né, desse anúncio, talvez ele não fique tão perfeito. Então, deixa a internet ligada e olha esse anúncio e tira as informações que eu estou pedindo. Veja só. Nome do produto anunciado. Então, vamos supor que eu achei um anúncio de um iogurte, tá? Eu achei legal, vai, um anúncio de um iogurte de frutas. Beleza, então vou colocar nome do produto anunciado. Iogurte da Danone, tá? Público-alvo. Quem que pode consumir esse produto? Crianças e adultos, né? Podem tomar o Danone, tanto faz. Tipo do produto, é alimentício, é um brinquedo, é um vestuário? No meu caso, o iogurte é alimentício, né? Serve para alimentar as pessoas, então alimentício. Tamanho do anúncio, vou ver se meu anúncio é meia página, se é uma página inteira, ou se são 2 páginas, ou se é um anúncio pequeno. Aí eu vou colocar aqui o tamanho dele. Tipo de layout. Cores utilizadas, tamanho e estilo das letras. Então, por exemplo, eu vou escrever aqui. Algumas letras estão maiores, se destacando, e outras são menores, tá? As cores utilizadas foram poucas, foi rosa, preto e azul. Ah, minha propaganda está bem colorida, usaram diversas cores. Então, eu vou destacar aqui as observações que eu vou fazer a respeito. Tem slogan? Slogan é aquela frase curta de efeito, tá? Se tiver, eu copio. Se não tem, não copio. Tem mais texto escrito ou mais imagem na sua, perdão, no seu anúncio? A palavra sumiu. No seu anúncio, tem mais desenhos ou mais palavras? Então, você vai verificar lá o que tem mais e vai escrever também. O que atrai mais a atenção do público-alvo? Você acha que quando você olha esse anúncio, o que mais atrai é a foto,
a mensagem que está escrita, as cores que ele usou, o slogan que a frase tinha feito, o preço, o garoto propaganda, se tiver, ou outra coisa que você observar. Então, você vai colocar o que mais atrai a atenção quando olha para aquele tipo de anúncio, tá? No meu caso, eu poderia colocar, o que mais me atraiu foi o desenho do Danone, tá? Não sei, cada um vai ver o seu. Você comprar este produto, sim ou não e por quê? Joia? Entenderam como é para fazer então? Então, você vai escolher o anúncio de revista, jornal, panfleto, ou mesmo da internet. Quem não tem impressora não tem problema, vai fazer a observação na tela do computador mesmo e vai colocar todas as informações aqui para mim. E só para eu saber qual foi esse anúncio, aí você tenta produzir o anúncio da internet aqui, quem não tiver impressora, tá? Não precisa ser exatamente igualzinho. Só para eu saber qual é o produto. Certinho? Ótimo. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho do segundo exercício. Veja só. As propagandas querem convencer o consumidor a comprar o produto que anunciam, né? Então, o principal objetivo da propaganda é convencer as pessoas a comprar aquilo que ele está oferecendo. Uma das estratégias de convencimento, além da imagem, é escrever mensagens curtas, diretas e positivas. Nelas há quase uma ordem, indicada por um verbo no imperativo que nos induz a desejar aquele produto. Os dois anúncios publicitários abaixo fazem uso desse recurso. Leia-os atentamente, localizando esses verbos. Então, veja só que interessante. Quando eu trabalho com propaganda, geralmente eu uso o verbo no imperativo, tá? O que é esse verbo no imperativo? Como ele está dizendo aqui, é como se fosse quase uma ordem. Então, vamos relembrar. O que é o verbo mesmo? O verbo é toda ação. Muito bem. Então, pessoal, o que eu tenho que procurar nas propagandas? Eu preciso procurar uma palavra que seja um verbo. Então, já sei que ela será uma ação. E que essa ação esteja como se estivesse dando uma ordem, tá bom? Então, tá aqui na imagem A, ajude a salvar nossas crianças. Cuide delas no trânsito. Então, você vai tentar ver quais são os verbos aqui no imperativo, que dá a ideia de ordem, e vai grifar o verbo para pro. Tudo bem? E na segunda propaganda, que é a letra B, a frase é solte a cabeleira. Você também irá ver qual é o verbo utilizado aqui no imperativo, dá ideia de ordem, e vai grifar também. Tudo bem? Bom, só para a gente esclarecer um pouquinho mais sobre o verbo imperativo, eu coloquei aqui para vocês, ó, verbos no imperativo. No modo imperativo, a pessoa falante leva o seu interlocutor a realizar uma ação, porque toda ação é um verbo. Então, quando a pessoa está falando ao outro, ela quer que ele realize a ação que ela está dizendo, expressando o que quer que ele faça. Assim, a ação transmitida por um verbo no imperativo pode ser um pedido, um convite, uma exortação, uma ordem, um comando, um conselho ou súplica, tá bom? Aí eu coloquei alguns exemplos aqui para vocês no modo imperativo. Veja só, em cada frase eu usei um verbo no imperativo. Ó. Pare com essa brincadeira. Dá uma ideia de uma exortação, né? Jogue o lixo fora, por favor. Aqui dá a ideia do quê? De um pedido. Resolva esse problema rápido, uma ordem. Sai da frente, outra ordem, um comando. Para, um comando. Deu para entender? Então, todos esses verbos aqui, eles foram utilizados no imperativo. Então, essa explicação é para ajudá-lo a fazer aí o exercício anterior e entender a função do verbo imperativo. Certo? Bom, agora você tem também aí o exercício 3. Folheie as revistas disponíveis na sala de aula buscando outras propagandas que façam uso desse recurso. Comente com a turma o efeito provocado pelo uso desses verbos de comando. 4. Por que você acha que os criadores da campanha A utilizaram personagens de contos de fadas como garotos propaganda,
se ela é destinada ao público adulto. Então, vamos por partes. Esse 3, pessoal, não precisa fazer, tá bom? Até porque a gente não está em sala de aula, nós não poderíamos comentar a respeito de cada frase de efeito que vocês iriam aí achar, tá? Então, nós vamos pular o 3 e vamos para o 4. O 4 é para você analisar o seguinte, ó. Deixa eu voltar aqui. Por que será que na propaganda A, né, nessa imagem A, usaram aí os personagens de contos de fadas se a notícia, a propaganda aqui não é indicada para crianças? Então, você vai pensar um pouquinho a respeito e vai responder para mim no exercício 4, analisando aí a questão deles usarem as pessoas vestidas com personagens de contos de fadas, tá bom? Depois, no 5, leia esta peça publicitária e depois responda as questões. Veja que legal, aqui nós temos uma obra da Tarsila do Amaral. Vocês já devem ter visto essa imagem na aula de artes, tá? Então, eles utilizaram essa pintura famosa para fazer a propaganda do chinelo das Havaianas, tá? Eles foram muito inteligentes, porque nessa imagem o que mais se destaca é o pé. Então, eles colocaram aqui, ó, Havaianas, todo mundo usa, tá? Você vai observar, então, essa imagem publicitária e vai responder o seguinte: que produto está sendo anunciado? O que eu quero anunciar aí na imagem da Tarsila do Amaral? Copie o slogan dessa propaganda. A imagem desse anúncio publicitário lhe parece familiar? Pois ela é uma das mais importantes obras da arte do modernismo brasileiro. Chama-se Abaporu e foi pintada pela artista plástica Tarsila do Amaral. Explique com suas palavras a relação que existe entre essa imagem e o slogan da propaganda. Então, você vai explicar aí qual é a relação que tem a imagem com o slogan da propaganda. O slogan é a frase curta. O que um tem a ver com o outro, tá bom? E na C, que interferência foi feita intencionalmente pelos criadores da campanha na obra de arte que compõe a peça publicitária. Então, a obra de arte, ela tem alguma coisa que foi mexida, que não foi a Tarsila quem fez, tá bom? Então, você vai falar sobre isso. Por que será que eles mexeram justamente nisso? Qual foi a intenção ao colocar alguma coisa ali na obra que não pertencia ao desenho? Tudo bem? Então, analisem a imagem e respondam aí a A, a B e a C. E mais uma questão aqui, ó. Em sua opinião, a equipe dessa criação aí da campanha foi realmente criativa quando usou a imagem do Abapuru? Sim ou não? E explique a sua resposta. Será que eles foram felizes para fazerem a propaganda aí do chinelo Havaianas usando essa imagem que a Tarsila pintou, retratou? E no exercício 6, a tira a seguir é para provocar reflexão da turma. Veja só, pessoal, eles estão aqui, né? O amiguinho está assistindo televisão, que é o Miguelito, e a Matilda acaba de chegar. Oi, Miguelito, coisa boa na TV? Acabei de ligar, mas parece que se você passa desodorante, depois come salsichas e aí compra uma máquina de lavar roupa, só não é feliz se for muito idiota. Então, vocês vão analisar essa conversa, tá bom? E vão refletir aí, junto com os familiares, né? Para ver o que essa tirinha está querendo provocar. Que reflexão ela está querendo passar para a gente quando o Miguelito fala isso aí, essa característica, essa observação que ele fez ao assistir a televisão para a amiga dele. Então, você vai colocar aqui dentro desse quadro qual é a reflexão que ele quis provocar, o que ele quis passar para a gente quando ele comentou isso com a Matilda. Tá bom? Agora, pessoal, de lição de casa, nós vamos realizar a lição de casa número 2, na página 89, tá? É um exercício só e é bem gostoso de fazer, olha só. Algumas propagandas, por várias razões, ficam guardadas na memória das pessoas. Entreviste um de seus familiares, alguém mais velho do que você, para que ele fale um pouco a esse respeito. Então, você vai entrevistar a mamãe, o
papai, se você tiver um irmão mais velho, tá? Quem estiver aí tranquilinho, poder te dar uma atenção, né? Espera o momento adequado e faça a entrevista, tá bom? O que você vai colocar? O nome do entrevistado, vai perguntar a ele, que propaganda de TV você tem guardada na memória e que produto ela anunciava? E ele vai te contar ou ela. Por que você acha que essa propaganda ficou na sua lembrança? Por que será que até hoje você lembra disso? E que tipo de propaganda mais lhe agrada atualmente? Então, quando você está assistindo TV, qual é a propaganda que mais te agrada hoje em dia? Aí, ele ou ela vai te explicar e vai falar o porquê. Tudo bem? Fácil, né? E gostosa de fazer. Então, você vai escrever, você faz as perguntas para o seu entrevistado e vai anotando as respostas aí no seu caderno. Combinadíssimo? Perfeito. Bom, então a nossa aula hoje termina por aqui. Lembrando de alguns compromissos que eu já relembrei vocês nas outras aulas, tem as datas para vocês se atentarem. Quem ainda não fez alguma atividade avaliativa, tem as datas. Dia 23 eu dei de português, dia 24 foi do projeto de atualidades e dia 30 foi uma de história e geografia, tá bom? Então você entra lá na aula desse dia, tem aonde fica o link do questionário de presença. A atividade está lá. É só você abrir a atividade, pôr o seu nome completo, responder com bastante atenção as questões, e aí a Pro vai avaliar cada um de vocês. Não se esqueçam, porque essa atividade vale nota, tá? Então, é muito importante você entrar lá e realizar a atividade. Combinadinho? Então, tá ótimo, meus amores. Qualquer dúvida, eu e a professora Daiane estamos à disposição. Eu desejo a todos aí um lindo dia e façam toda a lição com bastante capricho, dedicação, estudem um pouquinho, ajudem a mamãe, o papai, tá bom? E até amanhã, se Deus quiser. Um beijo enorme. Amei estar com vocês, tá bom? Até, pessoal!